Fala, aluno número 1, beleza? Professor Péricles aqui. Vem cá, se você for atropelado por uma bicicleta com uma certa velocidade e por um caminhão com a mesma velocidade, qual você acha que vai causar um estrago maior em você? O atropelo pela bicicleta ou pelo caminhão? A resposta é óbvia, mas a gente vai ver fisicamente isso na aula de hoje. Vamos lá? Então vamos buscar as imagens na tela? Aqui, ó. Hoje a gente vai ver sobre quantidade de movimento. A quantidade de movimento é uma forma de a gente quantificar a intensidade do movimento de um corpo. É que eu comecei a aula falando. Você acha que o estrago maior seria causado se uma bicicleta a 30 metros por segundo batesse em você ou se um caminhão à mesma velocidade batesse em você? Claro que seria pelo caminhão. Por quê? Porque o caminhão tem uma intensidade de movimento maior. E visualmente falando, cotidianamente falando, você já sabe por quê que o caminhão tem uma intensidade de movimento maior. Porque ele tem uma massa maior, a massa da bicicleta é menor. E a forma de quantificar isso, fisicamente falando, a gente chama de quantidade de movimento ou de momento linear. A quantidade de movimento vai levar em conta justamente isso, a velocidade do corpo e a massa desse corpo, ok? Então, no exemplo da bicicleta e de um caminhão, o que tiver maior massa, claro, considerando que eles estão a uma mesma velocidade, o que tiver maior massa terá uma quantidade de movimento maior. Até porque a gente calcula essa quantidade de movimento de um corpo através da expressão. Quantidade de movimento é igual a massa vezes velocidade. Foi? Então o que é quantidade de movimento mesmo? É a forma de a gente quantificar a intensidade do movimento de um corpo. E a gente vai usar isso basicamente por exemplo que eu te dei no início da aula. Exemplo de colisão. Tanto colisão quanto desprendimento. Tá? Por quê? Porque na colisão e no desprendimento, essa quantidade de movimento vai influenciar na transferência de energia de um corpo para outro. Tá? Se um corpo colide com outro, ele transfere energia de um corpo para outro. Se um corpo desprende de outro, vai ocorrer uma transferência de energia também. E a gente vai ver tudo isso criteriosamente na aula de hoje. E a gente não pode esquecer que quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Vai importar módulo, direção e sentido. Se eu considerar que a quantidade de um movimento de um corpo para a direita é positiva, um outro corpo que estivesse movimentando para a esquerda, a quantidade de movimento desse corpo será negativa, porque está oposta ao referencial que eu adotei como positivo. Então, tudo isso vai levar em conta no cálculo da quantidade, nos cálculos e nas análises de quantidade de movimento de um corpo. O quê? Módulo, direção e sentido. E o que eu falei, o que vai nos interessar aqui nessa aula, não é nem calcular a quantidade de movimento de um corpo, é calcular a transferência de energia envolvida quando um corpo está se movimentando. E essa transferência de energia envolvida quando o corpo se movimenta vai depender tanto da massa quanto da velocidade. É por isso que a gente vai levar em conta nessas colisões a quantidade de movimento. E é o que a gente vai fazer agora, estudar colisões. E desprendimento é o mesmo raciocínio. Péricles, o que é desprendimento que você está falando? Uai, uma espingarda, quando você atira, a bala inicialmente está dentro da espingarda. Quando você atira, a bala se desprende da espingarda. Então, inicialmente, eu tenho um conjunto de corpos juntos e depois eles se separam. Na colisão é o oposto, eu tenho corpos separados e eu tenho a colisão. Aí a gente vai ver que dependendo dessa colisão a gente vai ter duas situações, tá? Para os corpos se colidirem, eu tenho que ter o momento antes, o momento durante a colisão e o momento depois da colisão, tá? Claro, para eu estudar a colisão eu preciso de 2 ou mais corpos. Então vamos colocar 2 corpos antes da colisão, 2 corpos que se colidiram aqui durante a colisão e eu tenho os corpos depois da colisão. A gente vai estudar cada momento separado, antes, durante e depois. Você concorda comigo que, aqui é antes da colisão, você concorda comigo que para esses corpos se colidirem, do jeito que está aqui, eles estão parados, eles não irão se colidir?
Por quê? Porque para eles se colidirem tem que ter um movimento relativo entre eles, senão eles nunca vão se encontrar. Ok? Então a primeira condição para os corpos se colidirem é que tem que ter um movimento relativo entre eles. Mas não é qualquer movimento relativo. Tem que ser um movimento relativo de aproximação. Tá? Então, para eles se colidirem, é necessário que eles tenham uma velocidade relativa de aproximação entre eles. Ok? E a gente tem duas situações de velocidade relativa de aproximação. A primeira é quando essas velocidades que os corpos estão desempenhando, elas estão sendo aplicadas no corpo. Aplicada não, porque é força que é aplicada. É quando o corpo desempenha essa velocidade com a mesma direção e o mesmo sentido. Foi? Tranquilo? Então vamos lá. Aqui é a primeira situação, mesma direção e mesmo sentido. Se eu considerar que o meu corpo está com uma velocidade 1 nessa direção e nesse sentido, o meu corpo 2 também vai estar com uma velocidade 2 nessa direção e no mesmo sentido. Só que, para que esse movimento seja relativo de aproximação, existe uma condição. Pensa comigo. Qual que é a condição para esse corpo 1 se aproximar do corpo 2? Uai, Péricles, o corpo 1 só consegue se aproximar do corpo 2 se a velocidade de 1 for maior que a velocidade de 2. Então aqui a minha velocidade relativa de aproximação, quando os corpos têm mesma direção e mesmo sentido, é necessário que a velocidade do corpo de trás seja superior à velocidade do corpo da frente. Foi? E se a gente for calcular essa velocidade relativa de aproximação, você concorda que tem um querendo aproximar e um atrapalhando essa aproximação? Então, se eu fosse calcular um módulo da velocidade relativa de aproximação, seria a velocidade de quem está querendo aproximar menos a velocidade de quem está atrapalhando. Ok? Então, minha velocidade relativa de aproximação é a velocidade de quem está querendo aproximar menos a de quem está atrapalhando. Ok? E a segunda forma desses corpos se aproximar é quando as velocidades têm mesma direção, porém sentidos opostos. Então, ao invés de elas estarem na mesma direção e no mesmo sentido, eu preciso que uma dessas velocidades inverta o sentido, para que elas tenham sentidos opostos. Ok? Agora, você concorda que qualquer que seja a intensidade da velocidade desses corpos, eles vão aproximar de qualquer jeito? Porque eles já estão indo de encontro. Então aqui eu não tenho condição de módulo de velocidade do valor para que eles se aproximam. Aqui qualquer um, se aqui for menor, se aqui for maior, se aqui for menor, se aqui for maior, eles vão se aproximar de qualquer forma. Por quê? Porque eles já estão indo de encontros. E aqui é uma situação em que os dois estão contribuindo para a aproximação. É uma situação em que os dois estão querendo se aproximar. Então a minha velocidade relativa de aproximação para essa situação em que os meus corpos estão na mesma direção, porém em sentidos opostos, é só somar V1 mais V2. Foi? Tranquilo? Então a condição para que os meus corpos se aproximem, para que eles se colidam, é que haja um movimento relativo de aproximação. Aí eles aproximou, houve a colisão. Você concorda que na colisão, na verdade, é uma troca de forças? E é isso que você precisa enxergar. É o que eu falo sempre nas minhas aulas. Física tem que ter um conceito muito bem dado, senão você vai cair em peguinha, tá? Então aqui nas nossas aulas eu preocupo muito em te dar um conceito muito bem dado. Não é um conceito para você decorar, é um conceito para você entender de fato o que está acontecendo. E aqui não tem coisa nova acontecendo não, você já estudou isso no início da dinâmica. Eu tenho corpos encostando no outro. Se um corpo encosta um no outro, você concorda que um corpo exerce força no outro? Do jeito que veio aqui, ó. Houve uma colisão. Você concorda que o corpo 1 exerceu uma força no corpo 2 para cá? Força de 1 e 2? Só que a gente aprendeu. Na medida em que o corpo 1 empurra o corpo 2, como resposta, o corpo 2 empurra o corpo 1 para lá. Força de 2 e 1. Isso a gente viu lá no princípio da ação e reação. E a gente entendeu que essa interação de contato, o módulo dessas forças vão ser iguais. Então, a mesma força que o corpo 1 empurrou o corpo 2 para lá, o corpo 2 empurrou o corpo 1 para cá. Se eu dou um murro no quadro, a mesma força que eu empurro o quadro, o quadro me empurra. Foi? Então, em um caso de colisão, é troca de força. Ok? Então, no caso de colisão, a gente vai ter uma troca de força. E você lembra qual que é a influência de um corpo quando ele sofre a ação de uma força?
Uai, Péricles, você falou para mim lá na segunda lei de Newton que a força é responsável por variar a velocidade do corpo. E a gente dá um nome a essa variação de velocidade de aceleração. É exatamente isso. Se a gente tinha corpos com uma determinada velocidade, depois dessa colisão eles vão adquirir outra velocidade. Por quê? Porque eles sofreram a ação de uma força. Beleza? Se a gente considerar aqui, ó, que esse corpo estava indo para frente e esse aqui também indo para frente. Durante a colisão, um trocou força com o outro. Esse empurrou esse para cá e esse empurrou esse para lá. O que você acha que vai acontecer com a velocidade deles? Vamos olhar o corpo 1. Ó, o corpo 1 estava vindo para frente, só que ele recebeu um totozinho para trás. Ele foi empurrado para trás, contrário à direção e o sentido dessa velocidade V1. Então você concorda que essa colisão vai ser responsável por quê? Vai ser responsável por mudar a velocidade do corpo 1? E que mudança é essa? Aumento ou diminuição? Uai, Pérez, eu tinha uma velocidade para frente e ele recebeu um totozinho para trás. Então a gente já percebe que a velocidade do corpo 1 vai ser diminuída, vai ocorrer uma redução da velocidade. Agora o que vai acontecer com o corpo 2? Diferente, ó, ele estava indo para frente. Só que ele estava indo para frente e recebeu um totozinho para frente. O que você acha? A velocidade vai aumentar ou diminuir? Uai, Pérez, estava vindo para frente, recebeu um totozinho para frente, a velocidade só pode aumentar. De fato, então, esse contato entre esses corpos fez com que esse corpo 1 tivesse uma velocidade diminuída e o meu corpo 2 tivesse uma velocidade aumentada. Ok? Então, basicamente, é isso que a gente vai estudar. Antes da colisão, a gente precisa de uma condição, de um movimento relativo de aproximação. Durante a colisão, a gente está entendendo que eles estão trocando forças e essa troca de forças está sendo responsável por quê? Por variar a velocidade de cada um dos corpos. Péricles, me bateu uma dúvida. Um perdeu velocidade e o outro ganhou. A perda desse é a mesma do ganho do outro? Foi só uma troca de velocidade? Não. O que ocasionou essa variação de velocidade? Ação de força. E eu não sei se você lembra, lá na segunda lei de Newton, que quando a gente estuda uma força resultante que é aplicada no corpo, é massa vezes aceleração. Uma força provoca variação de velocidade no meu corpo. E a gente está vendo que essa força está sendo diretamente proporcional à massa e aceleração. E se a gente considerar aqui, para o nosso caso, a gente viu que é um caso em que as minhas forças são iguais. Então vamos considerar força igual, força constante. Massa e aceleração aparecem como grandezas inversamente proporcionais. Então vamos analisar. Se eu estou estudando dois corpos com massas diferentes, e eles estão sofrendo a ação de uma mesma força durante a colisão, você concorda que o corpo de maior massa vai sofrer uma variação de velocidade menor? E o corpo de menor massa vai sofrer uma variação de velocidade maior? O que eu estou querendo te mostrar é que a massa dos corpos vão influenciar nessa redução e nesse aumento de velocidade. Por isso que não necessariamente a perda desse aqui vai ser o ganho desse. Para qual situação que a perda desse seria o ganho desse? Apenas para uma situação em que os meus dois corpos têm a mesma massa. Ok? Aí sim, a mesma redução de velocidade aqui seria o meu aumento de velocidade aqui. Eu acho que você nunca viu uma aula de quantidade de movimento do jeito que eu estou te falando agora. Eu estou olhando o movimento dentro dele. Eu não estou te falando algo superficial. Eu estou te falando física, para que você nunca mais confunda exercícios de quantidade de movimento. Foi? E essa consideração da massa dos corpos aparece justamente no estudo da quantidade de movimento. Tá? Por quê? Porque a quantidade de movimento considera a massa do corpo e a velocidade. A quantidade de movimento quantifica essa intensidade do movimento do corpo. Ok? Então, a gente está vendo que a massa aqui é um fator fundamental para a gente analisar essa variação de velocidade durante a colisão. Ok? É por isso que, em um exercício de colisão, a gente resolve ele pelo princípio da conservação da quantidade de movimento. Ok? Porque a quantidade de movimento já leva essa consideração entre massa e velocidade. Se a massa aumenta, a velocidade diminui. Se a massa aumenta, não. Se a massa é maior, a velocidade diminui. Se a massa é menor, a velocidade é maior. Ok?
E ele leva tudo isso em conta. Então, qualquer exercício de colisão, a gente vai resolver pelo princípio da conservação da quantidade de movimento. Você sabe, todo princípio de conservação faz o quê? Fala que o que eu tenho antes é igual ao que eu tenho depois. Antes do quê? Antes da colisão. Depois do quê? Depois da colisão. Então, o princípio da quantidade de movimento é isso, ó. A somatória da quantidade de movimento que eu tenho antes da colisão. Por que somatória? Porque é a somatória de todas as quantidades de movimento antes da colisão, ou seja, quantidade de movimento do corpo 1 mais a quantidade de movimento do corpo 2 antes da colisão. É igual a somatória da quantidade de movimento depois da colisão, ou seja, quantidade de movimento do corpo 1 depois da colisão mais quantidade de movimento do corpo 2 depois da colisão. Foi? Você está me entendendo? Então, a gente vai resolver todo exercício de colisão ou desprendimento de corpos através do princípio da conservação da quantidade de movimento. E a gente só pode conservar essa informação, é a informação que só você tem. Então guarde as 7 chaves. Seu concorrente não sabe disso, tá? A gente só pode fazer esse princípio da conservação da quantidade de movimento, claro, em um sistema conservativo, em que eu não tenho ação de forças externas. Mas, em outras palavras, esse sistema conservativo é quando os meus corpos envolvidos na colisão trocam forças entre si. Se eu não tiver troca de força, você concorda que eu não tenho variação de velocidade? Então, essa é uma informação preciosa. Você vai ver daqui a pouco em exemplos, tá? Então, eu só posso usar o princípio da conservação da quantidade de movimento quando eu tenho troca de forças. Por quê? Porque a quantidade de movimento que esse aqui vai ganhar, perder, é a mesma quantidade de movimento que esse aqui vai ganhar. Note que eu estou falando quantidade de movimento, não estou falando redução e aumento de velocidade. Porque a gente viu que isso vai depender da massa. Então a quantidade de movimento que esse perde é a mesma quantidade de movimento que esse ganha. A gente vai ver isso com calma nas próximas aulas, quando a gente entrar no conceito de impulso. Mas aqui você já consegue ter um gostinho, ter uma visão inicial e concordar comigo. Ok? Então a gente só consegue fazer essa conservação se tiver trocas de forças. Porque é nessa troca de forças que eu estou desconsiderando a ação de forças externas. Então você já suspeita, se não houve troca de forças entre corpos envolvidos, não haverá variação de velocidade. Ok? Tranquilinho? Belezinha? Péricles, beleza, você está me dando muito conceito. E lembra sempre, quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Se esse corpo está indo para frente, eu estou adotando para frente como positivo, e esse aqui passar a ir para trás, depois da colisão, por exemplo, uma situação hipotética, esse aqui vai adquirir uma quantidade de movimento negativa depois da colisão. Tudo isso a gente tem que considerar na hora de resolver os exercícios, ok? E a gente tem a situação depois da colisão. Depois da colisão, uma das condições que deve acontecer depois da colisão é que haja um movimento relativo de afastamento, ok? E a gente tem duas situações de movimento relativo de afastamento. Quando as velocidades atuam na mesma direção e no mesmo sentido, só que quando isso acontece eu preciso de uma condição. Para esses corpos se afastarem é necessário que a velocidade do corpo da frente seja superior à velocidade do corpo de trás, ou seja, ele está correndo dele, ok? Então V2 maior que V1. E se a gente fosse calcular o modo da velocidade relativa desse movimento aqui, tem um favorecendo o afastamento e outro atrapalhando. Então, minha velocidade relativa de afastamento seria V2 menos V1, ok? E eu tenho uma segunda situação, que é quando os meus corpos têm mesma direção, porém sentidos opostos. De qualquer forma, qualquer que seja o módulo da velocidade desses dois corpos, eles vão se afastar de qualquer jeito. Logo, os dois estão contribuindo para o afastamento. Então, a minha velocidade relativa de afastamento é só somar V1 mais V2. Foi? Isso é quando acontece um afastamento. Essa é uma situação de colisão para afastamento. Quando, depois da colisão, ocorre um afastamento entre os corpos, a gente dá um nome a essa colisão de colisão elástica. Então, o que é colisão elástica? Quando os corpos estão viajando no espaço, se colidem e depois da colisão eles seguem trajetórias distintas, sempre no sentido de se afastarem, ok? Quando os corpos se colidem e se afastam, o nome dessa colisão é colisão elástica,
Beleza? Agora a gente vai entrar mais nesse mérito, nessa nomenclatura elástica. Ela pode ser perfeitamente elástica e parcialmente elástica. Mas de cara, uma colisão perfeitamente elástica, na prática ela não existe. Ok? A gente vai ver agora o que é isso. Aí a gente tem uma segunda situação de colisão em que os meus corpos estão viajando no espaço, se colidem e após a colisão eles viram um corpo só. Se eles viram um corpo só, eles vão seguir a mesma trajetória. Eles fundiram, viraram um corpo só, ok? Quando acontece isso, a gente chama essa colisão de colisão inelástica. Então o que é colisão inelástica? Quando os corpos estão viajando no espaço, se colidem depois da trajetória eles viram um corpo só. Uma segunda característica interessante da colisão elástica, além de os corpos seguirem trajetórias distintas, é que a maior parte da energia é conservada. Que energia é essa? Energia cinética, ok? Quando eu falo energia, eu falo a energia do sistema, a soma das energias cinéticas de cada corpo envolvido nessa colisão, ok? E na colisão inelástica, a maior parte da energia do sistema é dissipada. Lembra que eu te falei? Na colisão inelástica, o que acontece com os corpos? Eles juntam. Se eles juntam, você concorda que eles aumentam a massa? E lá na quantidade de movimento, se a gente considerar uma situação, até porque é conservação, se a gente considerar uma situação em que a quantidade de movimento do início foi conservada no final, então tem a mesma quantidade de movimento. Só que aconteceu uma coisa, eu tenho a mesma quantidade de movimento, porém a minha massa aumentou. E é Q que é igual a mv, lembra? Se a massa aumentou, a velocidade só pode ser diminuída. Logo, se a velocidade foi diminuída, lá em energia cinética, essa velocidade é aumentada ao quadrado. Então é por isso que na colisão inelástica, a maior parte da energia do sistema é dissipada. E aqui a gente vai tratar agora de um fator que a gente chama de coeficiente de restituição. Esse coeficiente é uma comparação que a gente faz entre as velocidades dos corpos antes e depois da colisão, para tentar identificar o que aconteceu nessa colisão. Se for uma colisão elástica, perfeitamente elástica, parcialmente elástica, ou se foi uma colisão inelástica. Tá? Esse coeficiente de restituição não é nada mais, nada menos do que uma comparação entre as velocidades dos corpos, antes da colisão e depois da colisão. É por isso que eu quis aqui nessa aula hoje ser muito criterioso na questão das velocidades antes. Lembra que eu vi os casos das velocidades relativas antes, que são velocidades de aproximação, e agora a gente viu os casos das velocidades relativas depois, que agora são velocidades relativas de afastamento. Por quê? Porque esse fator, esse coeficiente de restituição, ele compara essa velocidade relativa de afastamento com a velocidade relativa de aproximação. E devido a essa comparação, a gente consegue determinar a característica da colisão. Se ela foi elástica, inelástica e vice-versa. Tá? E a gente calcula esse coeficiente de restituição através da comparação, como eu já falei. É a velocidade relativa de afastamento sobre a velocidade relativa de aproximação. Só que aí você tem que ser criterioso nessas velocidades relativas de afastamento. Você viu que a gente tem dois casos de afastamento e dois casos de aproximação. Então você tem que lembrar disso tudo que eu te falei hoje nessa aula. Ok? E se a gente calcular isso, a gente vai ter alguns valores. Se a gente achar que esse coeficiente de restituição deu 1, pensa comigo, o que é coeficiente de restituição igual a 1? É o Ezinho igual a 1. Se o Ezinho é igual a 1, é porque essa razão deu 1. Ou seja, o meu numerador é igual ao meu denominador. Ou seja, não houve mudança entre a velocidade relativa de afastamento e a velocidade relativa de aproximação. Ou seja, a minha velocidade relativa de aproximação foi totalmente conservada e transformada em uma velocidade relativa de afastamento. Então, se o meu Ezinho, meu coeficiente de restituição, der 1, eu já sei que minha colisão foi elástica, perfeitamente elástica. Por quê? Porque eu tenho uma velocidade relativa de afastamento, os corpos estão se afastando da mesma forma que eles se aproximaram, da mesma forma que eu falo de módulo, né? Falando modularmente, ok? Então, se essa razão der 1, minha colisão é elástica, a gente pode até chamar ela de perfeitamente elástica, ok? E
a gente percebe que a energia foi completamente conservada. Que energia? A cinética, a energia relacionada à velocidade, que eu te mostrei que a velocidade relativa não sofreu variação da aproximação para o afastamento. Então, minha energia cinética é totalmente conservada, ok? E a quantidade de movimento? Sempre conservada. Lembra o que faz a quantidade de movimento ser conservada? O fato de os corpos se interagirem entre si, de trocar força. Se os corpos estão trocando força, esses corpos envolvidos na colisão, a minha quantidade de movimento vai ser conservada, ok? Ela só não vai ser conservada se o meu sistema não for conservativo. O que é um sistema não conservativo? É quando surge uma terceira força, por exemplo, que não agiu antes da colisão e passa a agir só depois da colisão. Ou seja, é uma terceira força que não participou dessa troca mútua entre os corpos participantes da colisão. Quando isso acontece, aí sim é uma situação em que minha quantidade de movimento não é conservada. Mas se eu tenho colisão, eu tenho conservação da quantidade de movimento. Aí eu posso aplicar o princípio da conservação da quantidade de movimento. Belezinha? Tranquilo? Agora, se o meu coeficiente der menor que 1, claro, diferente de 0 e menor que 1, é porque tem alguma variação entre a velocidade do afastamento e a velocidade de aproximação, ok? Na verdade, a gente percebe que é menor que 1 em qual situação? Quando a velocidade relativa de afastamento é menor que o denominador, quando o meu numerador é menor que o denominador. Ou seja, a minha velocidade de aproximação não foi totalmente conservada, ela foi parcialmente conservada. Se a minha velocidade foi parcialmente conservada, é também porque a minha energia cinética foi parcialmente conservada. E a quantidade de movimento foi conservada? Foi conservada. A quantidade de movimento só não é conservada quando passa a participar o que mesmo? Uma terceira força que não participou no momento antes da colisão e passa a participar só depois da colisão. Aí não entra no nosso princípio de conservação da quantidade de movimento, ok? E por fim, a gente tem uma situação em que o meu coeficiente de restituição ele pode dar 0. Se ele dá 0, é porque o quê? O meu numerador é 0. Essa razão tem que dar 0. Lembra, é o meu numerador que tem que dar 0. Se o meu denominador der 0, dá erro nessa equação. Até porque se ele der 0, eu estou falando que a minha velocidade de aproximação é 0. Se a velocidade de aproximação é 0, nem colisão aconteceu. Tá? Então, quando o meu coeficiente de restituição é 0, é porque a velocidade de afastamento é 0. Ou seja, depois da colisão, os corpos não estão se afastando. Ou seja, eles grudaram. Que é o caso de colisão o quê? Inelástica. E é nessa situação que eu mostrei para você, já nessa aula, que acontece uma dissipação máxima de energia cinética. E a quantidade de movimento é conservada? É conservada. Ok? Tranquilo? Beleuzinha? Belezinha. Ó, só para a gente fundamentar e te dar um conceito melhor do que os seus concorrentes, esse exemplo é muito interessante. Aqui eu tenho um carrinho cheio de compras. Aí ele vai passar por aqui e essa mãozinha vai pegar um dos produtos. Ou seja, vai diminuir a quantidade de massa do meu sistema carrinho mais produtos. Aí eu te pergunto, depois que essa mãozinha pegar esse produto, ela vai pegar verticalmente. É um caso de desprendimento, certo? Ela vai pegar verticalmente esse produto. A massa vai diminuir do meu sistema carrinho mais produtos. Te pergunto, o que vai acontecer com a velocidade do carrinho? Uai, Péricles, se a quantidade de movimento se conserva, antes eu tinha uma massa grande, eu tinha uma determinada velocidade. Agora a quantidade de movimento se conservou, a minha massa diminuiu, logo a velocidade aumentou. Então depois que esse trem pegar o produto, a minha velocidade do carrinho vai aumentar. É isso mesmo que vai acontecer, ó. A mãozinha vai pegar o produto, e a velocidade do carrinho? Vai acontecer o quê? Esse exemplo, todo mundo ia errar, menos você. Eu acho que você já percebeu. Qual que é a condição para a quantidade de movimento ser conservada? Tem uma condição para você conservar a quantidade de movimento. Tem que ter trocas de forças na direção da velocidade do meu sistema. O meu sistema está se movimentando nessa direção e nesse sentido, horizontalmente. Então tem que ter troca de força nesse desprendimento horizontalmente.
Até porque, você sabe, eu te falei nessa aula, revisei com você. Para que a velocidade do meu corpo seja variada, minha velocidade está assim. Para que ela seja variada, esse meu corpo tem que receber um totozinho na horizontal. Seja para aumentar a velocidade do corpo, ou seja para reduzir a velocidade do corpo. Aconteceu isso aqui? Recebeu alguma força na horizontal? Não, a mãozinha veio por cima e pegou o meu produto. Não houve força na horizontal. Se não houve força na horizontal, que é a direção da minha velocidade, não vai haver variação da velocidade. Entende? Então, aqui não é um caso de conservação da quantidade de movimento. Não cabe a nós aplicar o princípio da conservação da quantidade de movimento. Houve força interagindo na horizontal? Não houve. Se não houve força, não variou a velocidade. Então, essa é uma situação em que o meu carrinho continua com a mesma velocidade. Por quê? Porque não houve força na horizontal, variando a velocidade que está na horizontal. Beleza? Aqui eu dei uns valores só para te enganar e você querer calcular, aplicar no princípio da conservação da quantidade de movimento. Mas ele não se aplica. Ok? Eu acabei de provar para você, fisicamente falando, que a velocidade aqui e aqui é a mesma, porque não teve nenhuma ação de força na horizontal para variar essa velocidade na horizontal. Ok? Aqui é o caso da terceira força que surgiu para participar só do momento depois da colisão. Ok? Então é uma força externa, então isso aqui não é um sistema conservativo. Beleza? Aqui, só para te enganar, mas vamos direto para os exercícios. Aqui, ó, um ciclista anda de bicicleta com velocidade constante e em movimento retilíneo, pretendendo realizar uma entrega. Ele carrega um objeto pesado cuja massa equivale a 20% da massa total M do conjunto bicicleta, ciclista, objeto. Subitamente, o objeto cai da bicicleta e descreve uma trajetória vertical para baixo, com relação ao ciclista. Desconsiderando a resistência do ar, imediatamente após a queda do objeto, a velocidade do ciclista em relação ao solo, comparada à velocidade que ele tinha antes do objeto cair, de novo, se não fosse o aluno número 1, ele ia aplicar o princípio da conservação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento quando o objeto estava na bicicleta é igual à quantidade de movimento quando o objeto caiu da bicicleta. E achar uma velocidade superior, claro, né? Porque ele ia pôr uma massa menor, mas o princípio da conservação da quantidade de movimento não se aplica aqui, porque não houve trocas de força. O meu objeto simplesmente caiu da bicicleta. Não surgiu nenhuma força antes desse objeto cair para variar a velocidade na horizontal. Então a velocidade da bicicleta continua a mesma, é o que ele vai te perguntar. Ó. A velocidade do ciclista em relação ao solo, comparada à velocidade que ele tinha antes do objeto cair. Você não é bobo, você não vai fazer os cálculos, você já ia olhar, não se altera, não se altera. Por quê? Porque não houve troca de força na direção da velocidade, então ela não vai mudar. Newton já falou isso pra gente, ok? B, não se altera, pois o sistema bicicleta, ciclista, objeto não está sujeito às forças externas. Está sujeito, a força externa passou a variar o meu sistema, passou a influenciar no comportamento do sistema. Que força externa seria essa? A força peso. Ela fez com que o meu objeto caísse da bicicleta. Então ela passou a fazer com que o meu sistema não fosse um sistema conservativo. Surgiu uma terceira força além da força que atuava entre os dois corpos. E essa força que atuava entre os dois corpos, bicicleta e objeto, na horizontal, ela não foi atuada, ela não fez com que a minha velocidade fosse variada. D, não se altera, pois não há interação entre os corpos que compõem o sistema bicicleta, ciclista, objeto. Essa é a melhor resposta. Não houve nenhuma interação para variar a velocidade na horizontal, ok? Então, letra D. Caiu no vestibular. O trilho de ar, caiu no Enem, né? O trilho de ar é um dispositivo utilizado em laboratórios de física para analisar movimentos em que corpos de prova, carrinhos, podem se mover com atrito desprezível. A figura ilustra um trilho horizontal com dois carrinhos, carrinho 1 e carrinho 2, em que se realiza um experimento para obter a massa do carrinho 2. No instante em que o carrinho 1, de massa 150 gramas, passa a se mover com velocidade escalar constante, o carrinho 2 está em repouso. Então é um movimentando e o outro parado.
No momento em que o carrinho 1 se choca com o carrinho 2, ambos passam a se movimentar juntos, com velocidade escalar constante. Movimentou junto. É qual tipo de colisão? Colisão inelástica. No final, os corpos viram um só. Os sensores eletrônicos distribuídos ao longo do trilho determinam as posições e registram os instantes associados à passagem de cada carrinho, gerando os dados do quadro. Com base nos dados experimentais, o valor da massa do carrinho 2, princípio da conservação da quantidade de movimento. Houve choque na horizontal, interação de forças para variar a velocidade inicial do carrinho 1? Houve, ok? E ele me deu essa tabela. Posição do carrinho 1, 15. Passou um segundo, a posição dele era 30, ou seja, ele se movimentou. Deslocou 15 centímetros em um segundo. Logo, o que é 15 centímetros em um segundo? É uma velocidade de 15 centímetros a cada segundo. Então, é 15 centímetros, é centímetros a unidade, não metro, tá? 15 centímetros por segundo. Aqui, do instante 1, o meu carrinho 2 continuou na posição 45, ou seja, ele está parado. E isso o exercício já me falou. Então, a velocidade do carrinho 2 é 0. Aí, no instante 8 e 11, os dois saíram da mesma posição e foram para a mesma posição. Ou seja, é porque eles se juntaram, viraram um corpo só. Então, eles vão deslocar o mesmo espaço. E deslocou o quê? 75 para 90 é 15. Em quantos segundos? 8 para 11. 11 menos 8, 3. Então, 15 centímetros em 3 segundos. Logo, a velocidade é 15 dividido por 3. Então, dá 5 centímetros por segundo. Ok? Não é metro, é centímetro a unidade da tabela. Então, 15 centímetros por segundo. A gente já suspeitava que a velocidade iria diminuir, porque o corpo aumentou, massa aumentou, velocidade diminuiu. Agora, para a gente achar a massa do carrinho 2, é só aplicar o princípio da conservação da quantidade de movimento. Ok? Quantidade de movimento no início é igual ao quê? A quantidade de movimento no final. A somatória da quantidade de movimento que eu tenho antes da colisão é igual à somatória da quantidade de movimento que eu tenho depois. Então, vamos analisar. Quantidade do carrinho 1 mais a quantidade do carrinho 2 vai ser igual à quantidade de movimento de 1 mais 2, porque eles não vão se juntar? Agora, a gente substitui, por que eu zerei a quantidade de movimento do carrinho 2? Porque ele está parado. Quantidade de movimento não é massa vezes velocidade? Qual que é a velocidade do carrinho 2? 0. Então, qualquer coisa vezes 0 dá 0. Então, antes da colisão, a quantidade de movimento do carrinho 2 é igual a 0. Vamos substituir, massa do carrinho 1 vezes velocidade do carrinho 1 é igual a massa 1 mais 2, que eles se juntaram, vezes a nova velocidade desse conjunto. Qual que é a massa do carrinho 1? 150. Qual que é a velocidade do carrinho 1 antes da colisão? 15. Qual que é a massa do conjunto? A soma das massas. Então, é 150 mais a massa do carrinho 2, que eu quero saber. Vezes o 5, que a gente achou aqui na tabela. 5 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 15 dividido por 5, 3. 150 vezes 3, 450. Então, sobrou 450. 3, 450 é igual a 150 mais M2. Isso aqui que sobrou. 150 está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, a gente acha que M2 é igual a 300 gramas. Péricles, eu não vi você mexendo em unidade, conversão, tá tudo fora do SI. É porque conservação, o que está de um lado é igual ao do outro. Você não precisa transformar, mas acontece que você vai achar o resultado com a unidade que você inseriu. Ok? Então a melhor resposta aqui é letra C, 300 gramas. Vamos para uma próxima questão? Na chart a seguir, considere que os peixes então estão se movendo para a esquerda. Considere nesse caso que o peixe polvo possui massa m, velocidade v, que o peixe candidato possui massa 2m, velocidade 2v, e o peixe centrão tem 3m de massa e 3v de velocidade. Inicialmente, o peixe centrão engole o peixe candidato. Depois, esse conjunto engole o peixe polvo. Aí ele te pergunta, depois desses dois eventos sucessivos, a velocidade do conjunto, depois que esse comeu esse e comeu o polvo, viraram um só peixe, vai ser... Então vamos lá. Princípio da conservação da quantidade de movimento, né? Quantidade de movimento que eu tenho antes da colisão é igual à quantidade de movimento que eu tenho depois.
Primeiro eu vou estudar uma situação em que o meu centrão come o candidato, os dois primeiros peixes. Então a quantidade de movimento do centrão mais a quantidade de movimento do candidato é igual ao quê? A quantidade de movimento do novo peixe, os dois juntos. Então massa do centrão vezes velocidade do centrão mais massa do candidato vezes velocidade do candidato é igual a massa do novo peixe, que é a soma das duas massas, vezes a velocidade do novo peixe. Qual que é a massa do centrão? Ele chamou de 3m. Qual que é a velocidade do centrão? Chamou de 3v. Qual que é a massa do candidato? Ele chamou de 2m. Qual que é a velocidade do candidato? Ele chamou de 2v. Qual que é a massa do novo peixe? A soma das massas, eles não juntaram? Então, 2m mais 3m, 5m, vezes a nova velocidade que eles vão adquirir. Então, vamos lá. O que eu posso simplificar? As massas, né? Blau, blau, blau. Ok. Aqui ficou como? 3 vezes 3v, 9v. 2 vezes 2v, 4v. Aqui ficou 5 vezes vn. 9v mais 4v, 13v, que é igual a 5 vezes vn. O 5 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, então vn vai ficar 3 dividido por 5. Ok? Essa é a velocidade do novo peixe. Centrão mais candidato, ok? Agora a gente vai ter o novo peixe, que é centrão mais candidato, comendo o peixe polvo. Mesma coisa, agora a gente vai conservar essa segunda colisão, ó. Quantidade do novo peixe mais quantidade do polvo é igual a quantidade do SN, eu chamei de SN, que é o supernovo peixe, ok? Então como vai ficar? Massa do meu novo peixe, que é 5m, né, a junção do centrão mais o candidato, vezes a velocidade dele, que é a que a gente achou, 13v dividido por 5, mais a massa do polvo, que o exercício falou que é m, e a velocidade do polvo, que ele falou que é v. Isso é igual a massa do meu novo peixe, supernovo peixe. Qual que é a massa do meu supernovo peixe? A massa do novo, que é 5m, mais a massa do polvo, 5m mais m, 6m. Vezes a velocidade que eu quero achar do meu supernovo peixe. O que eu posso simplificar? Blau, 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 as massas. O 5 com esse 5 eu posso também, ó. Blau, blau, blau. O que sobrou então? 13v mais v. 13v mais v é 14v, que é igual a 6 vezes vsn. O 6 está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então, a minha velocidade do meu supernovo peixe é 14 dividido por 6. Qual a melhor resposta? Simplifica, né? 14 por 2, 7. 6 por 2, 3. Letra A é a melhor resposta. Ó, um bloco de massa, 2 kg, abandonado do repouso, a partir de uma altura desce um plano inclinado, de declividade constante, como mostra a figura abaixo. Ao chegar ao ponto P, ele colide com outro bloco B de massa 8 kg, que se encontrava inicialmente em repouso. Assuma que a colisão seja perfeitamente inelástica, os corpos irão se juntar, que as forças de atrito entre os blocos e a rampa sejam desprezíveis para todo o trajeto e que a aceleração da gravidade tenha módulo de 10 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que, após a colisão, a velocidade medida para os blocos A e B, eles juntos, é de 1 metro por segundo, de qual altura em metros foi abandonado o bloco A? Então, qual altura ele foi abandonado para que esse conjunto adquirisse essa velocidade? Vem cá, é uma situação de colisão. Eu tenho um momento antes, durante e depois da colisão. Antes da colisão, eu preciso da velocidade dos dois corpos antes da colisão. Ou seja, a velocidade de A quando ele chega aqui. Durante a colisão, ok, vai acontecer alguma coisa. E depois da colisão, eles viram um corpo só. Então você entendeu que eu preciso da velocidade de A ao chegar aqui? Você concorda? Você consegue perceber claramente que aqui vai ser o princípio da conservação de energia? Que você aprendeu lá nas aulas de energia mecânica? Por quê? Porque eu tenho uma energia potencial gravitacional que vai se transformar em energia cinética, energia relacionada ao movimento. A gente faz essa conservação, então, energia potencial gravitacional é igual a energia cinética. Lembra da expressão de energia potencial gravitacional? mgh, e energia cinética mv ao quadrado sobre 2. Posso simplificar as massas, ó, blau, blau, nem preciso delas. Esse 2 que está dividindo, eu já passei para o outro lado multiplicando. Então ficou v ao quadrado, que é igual a 2ghzão.
O G ele chamou de 10 e esse H ele chamou de Hzão. Então, meu V ao quadrado é igual a 20Hzão, que 2 vezes 10 é 20. Deixa assim, se a gente precisar, agora a gente usa esse valor. Aí, ok, meu A, meu corpo A, chegou aqui com essa velocidade, a velocidade dele antes da colisão. Agora a gente conserva a quantidade de movimento. Quantidade de movimento de A mais a quantidade de movimento de B é igual à quantidade de movimento do novo corpo de A mais B juntos. Ok? Então aqui o que a gente tem? Pode cancelar de zero? Pode fazer essa quantidade de movimento de B igual a zero antes da colisão? Pode, Péricles, ele estava parado. Qualquer coisa vezes velocidade zero pode dar zero. Então, como vai ficar? A massa do corpo A vezes a velocidade de A antes da colisão é igual à massa do meu novo corpo vezes a velocidade que eles vão adquirir depois da colisão. A massa de A ele chamou de 2 kg. A velocidade de A eu chamei de V, porque é o mesmo V que eu chamei aqui em cima, tá? A massa de A mais B é 2 mais 8, a soma das massas dos dois corpos que se juntaram, vezes a velocidade que eles adquiriram. O exercício falou que depois da colisão eles adquiriram a velocidade 1 metro por segundo. 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, 10 dividido por 2 dá 5 metros por segundo. Ou seja, a velocidade de A antes da colisão é de 5 metros por segundo. Então agora eu posso pegar essa velocidade aqui e jogar aqui, ó. Então, onde tem V eu coloco 5. Então vai ficar 20H vezes 5 ao quadrado. Então vai ficar 20H igual a 25. Então 20 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 25 dividido por 20 dá 1,25 metros. Foi? Letra C, a melhor resposta. Vamos ver essa questão? Ó, uma bola de massa M é atirada com velocidade VI para dentro do cano de uma espingarda. Aqui, ó, o que vai acontecer? Essa bolinha vai ser jogada para dentro do cano da espingarda e ela vai ficar lá dentro. De novo, uma colisão inelástica. Eles não vão seguir trajetórias separadamente, eles vão seguir trajetórias juntas. Então eu vou jogar essa bolinha para dentro do cano da espingarda e a espingarda vai sofrer um recuo. Você concorda que a única chance da espingarda se movimentar é para trás mesmo? Porque ela estava parada e recebe um totozinho para trás, então ela tem que ir para trás, ok? Princípio da conservação da quantidade de movimento. Ó. Quantidade da bola mais a quantidade da espingarda antes da colisão é igual a quantidade da bola mais da espingarda depois. Eles viraram um corpo só. A espingarda está parada, então a quantidade de movimento dela é zero. Massa da bola vezes velocidade da bola é igual massa do novo corpo, bola mais espingarda, vezes a velocidade que eles vão adquirir. Qual que é a massa do novo corpo? O exercício chamou, do novo corpo não, da bola, chamou de M. A velocidade da bola, ele falou que é VI, então substitui VI. A massa do novo corpo, Eminho mais Emão, ele falou que a massa da espingarda é Emão. Então, Eminho mais Emão. Vezes a velocidade que eles vão adquirir. E é o que ele está pedindo, ó, velocidade adquirida depois da colisão. Isso aqui está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então, vai ficar M vezes VI dividido por Emão mais Eminho. É uma questão da Univ que aqui tinha 4 assertivas só perguntando qual que era a certa. Ele está te pedindo só o valor dessa velocidade. E uma das assertivas tinha essa aqui para você marcar. Essa é a expressão correta. Viu que não foge muito os exercícios? Claro que tem mais exercícios mais difíceis, a gente já fez. Aqui não só tem exercício fácil não, tá? Tem alguns exercícios difíceis. Não foge muito. E a gente vai fazer mais exercícios nas próximas aulas. Você viu que a gente só fez exercício de colisão inelástica e um de sistema não conservativo, que é o da bicicleta que caiu o objeto. Então, na semana que vem, a gente entra com exercícios com conteúdo de impulso, tá? E já vai fazer novos exercícios de colisão elástica. Alguns exercícios mais difíceis para você ficar preparadão de verdade. Valeu, abraço, tchau, tchau.